Eu tava assistindo um vídeo agora de uma menina que ela foi empurrada na piscina. Sabe essas brincadeiras idiota, principalmente no final de ano, que junta toda a família em volta ali da piscina e aí sempre tem aquele tio, sabe, com uma ideia bem cretina de pegar uma pessoa que não quer entrar na água e jogar essa pessoa na água. E aí eles jogam a menina à força na água e ela fica muito pé da vida. Muito, muito mesmo, assim. Ela tem os motivos dela por não querer estar ali, não dá pra gente julgar. E ela fica pé da vida. Aí o pessoal vai atrás e existe quase que uma comoção geral para fazer a pessoa perdoar o outro porque o outro a desrespeitou. E tudo se passa como se fosse mais fácil que a pessoa agredida perdoasse o agressor do que o agressor ficasse na dele. Mas o ponto não é exatamente esse. O ponto é que depois que a besteira tá feita, se for para lidar com o agressor, envolve certo tipo de disciplinamento, certo tipo de tensão que vai estourar. Na cultura brasileira, uma das coisas mais fáceis do mundo é tentar colocar sempre as tensões para baixo dos panos. E a gente tem inclusive adjetivos para falar de pessoas que costumam trazer as tensões. Barraqueiro, briguento, a pessoa que é desagregadora e por aí vai. É óbvio que essas posturas, né, que são chamadas de barraqueira, briguenta, desagregadora, elas podem ser de fato muito inconvenientes, mas também é muito óbvio que esses termos acabam estigmatizando simplesmente as pessoas que acabam sendo vítima de alguma coisa, acabam ficando numa situação muito ruim e estão ali para tentar cobrar alguma coisa que é muito válido de ser cobrada. No entanto, a manutenção da passividade brasileirinha envolve justamente que quando um erro que não é tão grande, por exemplo, seja feito, que ele possa ser imediatamente perdoado. E problema da pessoa que foi o alvo, a vítima disso, ela que se vire para poder, né, lidar com isso, ela que fique de boa. E aqui chega a parte que, na minha opinião, é a mais interessante. É mais fácil e mantém a passividade que a pessoa que foi vítima dê o perdão, por exemplo, né? E supostamente carregue uma superioridade moral em levar na boa e supostamente carregue também uma certa maturidade em levar na boa do que exatamente a comunidade em volta punir quem fez a besteira. E há várias maneiras de se falar sobre isso, né? Que é evitar um climão, evitar que o evento seja perdido, evitar que a festa seja perdida, evitar que alguém derrame água no chopp e por aí vai. Aliás, oi, tudo bem? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência pelo Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social e eu vou deixar o arroba da criadora para vocês também terem acesso. O problema é que a consequência desse tipo de dinâmica que mantém a passividade é de uma permissividade quase sem limite. É claro que o limite ele existe, mas ele existe em patamares muito altos de vacilo. Fora desses altos patamares de vacilo, o limite ele tá ali meio que, né, vagando sem que necessariamente ele possa ser cobrado. E evidentemente tem uma outra coisa aqui também, né? Só pode cobrar limite quem está numa posição hierárquica que valide essa cobrança. Com tal permissividade, o que acontece é que meio que uma pessoa precisa estar disposta a ser vítima de qualquer coisa. Claro, para se manter em determinados grupos sociais. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E é por isso que cabe uma responsabilidade gigantesca para um indivíduo em se adequar e se proteger de tal maneira que não seja vítima. E o que entra em jogo aqui são aquelas frases como "Ih, você deu bobeira, se ferrou". Sabe aquela coisa de você sempre buscar uma maneira de evitar uma situação constrangedora em vez de contar com a punição de quem causa o constrangimento? Isso é uma parada quase que cotidiana, é evitar dar motivos, né? Não dar motivos. Esses termos operam na nossa sociabilidade como formas de fazer com que você se adeque e ao mesmo tempo de fazer com que você não dê espaço para ser vítima. E aqui a gente começa a delinear como que ser vítima de verdade, vítima mesmo no Brasil, é uma coisa muito estigmatizante. Porque ser vítima no Brasil significa que você não conseguiu dar conta de não dar motivo.
E de novo eu vou citar outras frases clássicas, né? Dessa vez com agressão a mulheres, são frases clássicas que a gente começa a entender isso, que é: ah, ela tava de saia curta, né? Ah, quem mandou beber bastante na festa? Quem mandou dar confiança para qualquer homem? Percebe que o que a gente vai delineando é uma forma de socializar, uma forma de sociabilidade em que ser vítima é estigmatizante de tal maneira que você precisa ser responsável por não ser vítima. E caso você seja vítima, há algo de errado com você. E essa dinâmica toda tende a encobrir o fato de que dificilmente a gente vai punir pequenos agressores. Dificilmente a gente vai punir determinadas agressões socialmente aceitas. É muito mais fácil psicologizar a situação e fazer virar uma situação super individual, super subjetiva, do tipo assim, né? É que a pessoa é sensível, ela não gosta das brincadeiras, do que simplesmente compreender de uma maneira ética que determinadas ações, determinados limites, eles não podem, enfim, ser ultrapassados, que determinadas ações são de fato proibidas porque elas são interditadas. Mas lidar com o interdito, principalmente quando a gente pega nosso passado colonial, quando a gente pega as maneiras como as hierarquias sociais funcionam no Brasil, por idade, por gênero, por aí vai, lidar com essas interdições é ao mesmo tempo lidar com o fato de que a interdição ela existe entre sujeitos e não a partir de ações. Na prática, isso significa que praticar uma interdição envolve você estar numa posição que lhe garanta essa prática. É por isso que o grande ponto não é exatamente o que é feito. O grande ponto é quem você pensa que é para dizer o que eu não vou fazer. O grande ponto é quem você pensa que é para fazer isso comigo. O grande ponto é você sabe quem eu sou? Que são expressões que mais ou menos definem certa dinâmica social brasileirinha em que a cotidianidade não é feita exatamente através das ações, mas através de quem são as pessoas que estão praticando as ações. Para quem está em alguma posição minimamente vulnerável, numa situação específica, isso sempre vai ser desfavorável. Tudo bem?